Olá! Neste vídeo vamos perceber como as plantas fazem as trocas gasosas com o meio, nomeadamente perceber o mecanismo de abertura e fecho dos estomas. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. As plantas estabelecem trocas com o meio necessárias para que ocorra fotossíntese, respiração e também transpiração. A superfície externa das plantas terrestres encontra-se impermeabilizada para evitar perdas de água através de uma cutícula cerosa. Contudo, esta cutícula dificulta as trocas com o meio. Assim, para realizarem as trocas com o exterior, as plantas possuem os estomas. Os estomas distribuem-se preferencialmente na epiderme inferior das folhas, como nas dicotiledóneas. Mas nas monocotiledóneas distribuem-se igualmente tanto na epiderme inferior como na epiderme superior, e algumas plantas possuem estomas até mesmo em caules. Qual é então a constituição de um estoma? O estoma é constituído por duas células guarda e o ostíolo. À volta do estoma encontram-se as células da epiderme da folha. Nesta imagem ao microscópio óptico podemos distinguir os constituintes de um estoma: as células guarda, o ostíolo e as células da epiderme. É importante ainda saber que o espessamento das paredes das células guarda do estoma não é uniforme. A parte da parede solar que delimita o ostíolo é mais espessa que a parte encostada às células vizinhas. Verifica-se ainda a existência de microfibrilhas de celulose. Estas características fazem com que aumente a abertura do ostíolo quando as células guarda se apresentam túrgidas. Assim, verifica-se que a abertura e o fecho dos estomas deverá estar relacionado com a turgidez das células guarda. Qual será então o mecanismo de abertura e fecho dos estomas? Verifica-se que, se as células guarda tiverem uma grande concentração de soluto, vai ocorrer um aumento da pressão osmótica nessas células, o que fará com que a água presente nas células vizinhas migre para as células guarda. Consequentemente, as células guarda vão ficar túrgidas, há um aumento da pressão de turgescência nas células guarda. Ao ficarem túrgidas, as células guarda vão obrigar o estoma a abrir. Se, pelo contrário, existir uma diminuição da pressão osmótica nas células guarda em relação às células vizinhas da epiderme, a água vai sair das células guarda para as células vizinhas por osmose, o que vai provocar uma diminuição da pressão de turgescência nas células guarda, vão ficar plasmolizadas e o estoma vai fechar. Então, podemos dizer que um aumento da pressão de turgescência nas células guarda provoca uma abertura dos estomas, enquanto que uma diminuição da turgescência das células provoca o seu fecho. Estas variações de turgidez são comandadas por alterações do conteúdo osmótico e pela entrada ou saída de água das células guarda. Para obter os gases necessários e evitar a perda excessiva de vapor de água, as plantas têm que ser capazes de regular de forma eficaz a abertura e o fecho dos estomas. Mas como é que as plantas conseguem fazer isso? O transporte ativo de íons, sobretudo do íon potássio, para o interior das células estomáticas, constitui um dos mecanismos atualmente mais aceito para explicar as variações na pressão de turgescência dessas células. Vejamos, quando ocorre transporte ativo de íons K+ para as células guarda, consequentemente, a água entra por osmose e aumenta a pressão de turgescência nas células guarda. O estoma vai abrir. Existem vários fatores que podem ativar este processo, como por exemplo a exposição solar. Quando a planta necessita de fechar os estomas, por exemplo, para impedir uma excessiva perda de água, cessa o transporte ativo de íons K+. Então, os íons vão sair das células guarda por difusão facilitada, pois existem mais íons K+ dentro das células guarda do que fora. Há uma diminuição da pressão osmótica nas células guarda e a água sai por osmose. Diminui assim a pressão de turgescência nestas células e o estoma fecha. Um mecanismo que pode levar ao interrompimento de transporte ativo de íons K+ é a libertação de uma hormona vegetal,
o ácido abscíssico. Nestas imagens ao microscópio óptico conseguimos ver um estoma aberto e um estoma fechado. É possível induzir o fecho e a abertura dos estomas alterando a concentração de solutos do meio de montagem ou mudando a sua exposição à luz. Que fatores influenciam a abertura e o fecho dos estomas? Podemos dizer que as plantas regulam a abertura e o fecho dos estomas tendo em conta principalmente a necessidade que têm de CO2 para realizar a fotossíntese, assim como a necessidade de conservar água. Então, a necessidade de dióxido de carbono para a fotossíntese irá fazer com que os estomas abram, nomeadamente na presença de luz, porque vai ocorrer fotossíntese e é necessário haver uma maior quantidade de CO2, e ainda se as condições de CO2 internas forem baixas. Assim, a presença de luz estimula o transporte ativo de íons K+ para as células guarda, o que provoca um aumento da pressão osmótica nessas células, fazendo com que a água entre, aumente a pressão de turescência nessas células, o que provoca a abertura dos estomas. Se a planta necessitar de conservar água, irá fechar os seus estomas, nomeadamente quando as temperaturas forem elevadas, se a quantidade de água disponível no solo for baixa ou o vento for muito forte. Um vento moderado pode ajudar à saída de água, mantendo baixa a concentração de vapor de água junto às folhas, o que mantém os estomas abertos. O excesso de umidade junto às folhas inibe a saída de água pelos estomas, pois não há diferença de concentração de vapor de água dentro e fora das folhas. Embora os estomas estejam abertos, não há transpiração, mas há trocas de outros gases como o oxigênio e o dióxido de carbono. Numa situação de falta de água, as células sintetizam a hormona vegetal ácido abscíssico, que induz a saída de íons K+ das células guarda. Provoca uma diminuição da pressão de turescência das células guarda e o fecho dos estomas. Ficou percebido? Espero que sim.